nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te o privilégio que nos dás de estarmos aqui congregados no teu santo nome. Senhor, queremos apresentar-nos diante de ti. Senhor, sabemos que somente tu é aquele que fazes impossíveis e também tu nos ensinas que tudo é possível para aquele que crê. Assim que, Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, confiamos que tu vais fazer, Senhor, aquilo que tu tens que fazer na vida de cada um daqueles que está aqui neste lugar, Senhor. Apresentamos-nos diante de ti, Senhor, com necessidade, Senhor. Precisamos de ti hoje mais que nunca, Senhor. Vem trazer-nos tu o ânimo, Senhor. Senhor, vem tu, meu Deus, fazer a tua obra nas nossas vidas, Senhor. Vem vivificar a Cristo por meio do teu Espírito Santo, Pai. Desde já repreendemos a Satanás, Pai, no nome de Jesus Cristo. Repreendemos todo o desânimo, Senhor. Repreendemos toda a ameaça de Satanás, Senhor. E deitamos por terra, Senhor, toda a obra do maligno, Senhor. Proclamamos o teu reino, a tua majestade, Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos que tu abençoes todos aqueles que escutam a tua palavra, Senhor, de onde que ela esteja a ser pregada. Ela é viva, ela é eficaz, ela produz vida, ela é energética, Senhor. E ela derruba toda a altivez, toda a soberba de que se levanta de encontro ao entendimento de Jesus Cristo. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, Senhor, estamos expostos, Senhor, à ação do teu Espírito, Senhor, querendo receber de ti somente aquilo que tu dás, Senhor, vida. Vida e vida em abundância, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra mais encorajadora que tu nunca ouvistes e, ao mesmo tempo, a mensagem que João o Bautista nunca ouviu. E esta mensagem centra-se à volta da vida de João o Bautista. João era aquele cuja Bíblia ensina e que nós sabemos que vinha preparar o caminho para o Senhor. A palavra de Deus diz que ele era quem endireitava o caminho para o Senhor. Ele era primo de Jesus Cristo em terceiro grau. Diz a palavra do Senhor, que está escrita em Lucas, que ele era o único filho do sacerdote Zacarias e também de Isabel. Ambos, tanto o sacerdote Zacarias como Isabel, eram ambos justos, eram irrepreensíveis diante do Senhor. Mas, no entanto, Isabel era estéril. E ambos, tanto Zacarias como Isabel, já eram avançados de idade. Até que um dia, quando Zacarias estava no templo, um anjo lhe aparece, e está-se transcrito em Lucas capítulo 1, do verso 13 ao 17, simplesmente para que possais anotar e podamos seguir um bocadinho mais em frente nesta mensagem. Aparece-lhe um anjo e diz-lhe a Zacarias: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e a tua esposa Isabel dará à luz um filho, ao qual lhe porás o nome de João. E traz grande alegria e traz grande regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor sem Deus. E ele irá diante dele no espírito e no poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Mas o acontecimento mais marcante na vida de João não foi nem o nascimento, nem sequer o anúncio do seu nascimento ao seu pai. Mas sim o acontecimento mais marcante na vida de João, e que poderia ser o mais marcante na vida de qualquer pessoa,
pudesse ter contemplado aquilo que João contemplou. João, no exercício do seu ministério, relata a palavra de Deus, estava no Rio Jordão, bautizando em águas e anunciando aquilo que fazia, anunciando que preparava o caminho, que ele não era digno sequer de beijar os pés daquele ao qual preparava o caminho. E então surge-lhe Jesus. Jesus surge-lhe, e eis aqui que João tem o enorme privilégio de anunciar a todos aquilo que está transcrito em João capítulo 1, verso 29, quando Jesus vem direito a ele e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terá sido algo marcante na vida de João, algo que poderia marcar a vida de qualquer pessoa. Nós podemos crer sem sequer ver. Mas João, apesar de que anunciava, pôde não somente anunciar, mas também ver, e não só ver, senão que batizar o seu primo Jesus Cristo. E é tremendo que ele batiza Jesus Cristo e cumpre-se a Escritura, e ele não só ele tem esse privilégio, imagina-te o privilégio que tem João. Foi um momento magnífico, terá-lhe marcado a sua vida profundamente. Ele anunciou a toda a gente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus estava à sua frente. Terá sido um misto de sentimentos. O enorme privilégio de ter Jesus, o Messias, ao qual ele preparava o caminho, ao qual ele anunciava, ao qual ele apregoava que era necessário que aquela geração de víboras se arrependesse, para que estivesse, por qual o reino de Deus se acercava a ele, e agora naquele momento o Cordeiro de Deus imolado que vinha a tirar o pecado do mundo. Um momento magnífico. Ao mesmo tempo eu penso que João deveria sentir aquele misto, ok, um tremendo privilégio, e ao mesmo tempo ele seria, mas eu na verdade não sou digno deste privilégio. Aquele misto de emoções no seu coração. Mas eu queria adiantar um bocadinho mais adiante, mais ou menos cronologicamente, segundo os historiadores e os teólogos, no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, aproximadamente entre 16 a 18 meses, encontra-se João preso. Um pouco já mais à frente. E simultaneamente João no seu ministério e Jesus no seu ministério. Ambos a cumprirem ministério simultaneamente. João segue com o seu ministério, paralelamente Jesus Cristo inicia naquele momento marcantemente o seu ministério público. E João é preso. Claro, João estava preso por ter dito a Herodes que não lhe era lícito ter tomado a esposa que se chamava Herodias do seu irmão Filipe. E ele tomou-a e estava a viver em adultério. E claro, hoje em dia também não está de moda aquele que for por aí a predicar contra o adultério ou pregar contra certas e determinadas coisas, de atos sexuais e muitas outras condutas, as quais estão escritas no capítulo de Romanos, capítulo 1, aos quais todos os homens serão dados nos últimos tempos, a todo o tipo de vicissitudes, pois provavelmente teremos muitos pregadores a cabeça a prémio. E neste caso, João Bautista ficou com a cabeça a prémio. E Herodes tinha João preso, porque Herodes tinha medo que houvesse um alvoroço no povo, porque na realidade João era tomado como um profeta e era respeitado pelo povo. Mas Herodias, naquele dia, um dia no qual se celebrava o dia natalício, já Herodes estava bem tomado de vinho. Ela coloca a sua filha a dançar para ele. Eu imagina-te a perversão. Herodias coloca a filha a dançar para Herodes, provavelmente com umas vestes bastante sedutoras e com uma dança, imagina-te, provavelmente com muitas das danças que hoje em dia dão, e provavelmente, imagino, tipo aquelas danças que às vezes aparecem naqueles momentos da TVI, entre aqueles momentos do telejornal e das telenovelas, aqueles programas que são os que vendem mais na televisão hoje em dia, mais escandalosos, e cada vez mais o público vê, e que tem um rating de audiências tremendo, a sociedade de hoje em dia, e que muitos cristãos veem afincadamente, enfim, para lavar a vista, dizem eles, alguns, se não for para lavar mais alguma coisa, sem querer fazer nenhuma discrepância de pessoas, nem nenhum tipo de juízo, muito menos. Mas enfim,
a filha de Herodias lá dançou para Herodes. Herodes, já bem animado com o vinho, ficou tremendamente agradado daquela dança. Ficou contente, ao ponto de conceder-lhe tudo aquilo que ela quisesse. A Herodias disse-lhe: dou-te tudo aquilo que tu queiras, até metade do reino. Claro, Herodias já tinha aquilo bem calculado. A única coisa que ela queria era a cabeça de João Bautista, porque ela sentia-se exposta e vexada por nada mais nem nada menos de João Bautista ter exposto aquela relação pecaminosa e adúltera. E então ela disse-lhe: não, a única coisa que eu quero, Herodes, é que hoje mesmo me tragas a cabeça de João Bautista num prato. E assim foi cumprida. Mas eu agora quero que tu imagines nada mais, nada menos, não a cabeça de João Bautista, mas o prelúdio que existia naquele momento em que se estava a desenvolver a festa, e estava a filha de Herodias a bailar, e que João estava acorrentado atrás das grades, sabendo que o seu tempo era pouco, que a qualquer momento poderia perder a cabeça, não por alguma asneira que fizesse, ou por algum pecado que fosse cometer, mas sim, a qualquer momento lhe iriam cortar a cabeça. Mas naquele momento, tal como diz as Escrituras, indo a dois certos escriturais de Mateus 11, diz que também naquele mesmo momento, no Mateus 11, verso 2, e também está este mesmo episódio escrito em Lucas capítulo 7, no verso 18, são duas transcrições do mesmo episódio. Neste mesmo momento diz que João estava na cárcere, preso, e ouvia falar das obras do Cristo, e então mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe o seguinte: és tu aquele que havias de vir, ou havemos de esperar outro? Ele não só ouvia das obras que estava a realizar Jesus Cristo, e se formos a Lucas 7, simplesmente para termos alguns mais dados, vimos que anteriormente a Lucas 7:18, Jesus Cristo estava a fazer milagres, tinham sido muitos sanos, algum que estava morto tinha volto à vida, tinha ressuscitado, simplesmente para enquadrar-nos no relato da Escritura. E João chamou dois dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou hei de esperar a outro, ou havemos de esperar a outro? Agora entendamos umas coisas, irmãos. As circunstâncias mudaram totalmente para João o Bautista. João o Bautista teve um momento mais impactante na sua vida quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Imagina-te estares frente a Jesus Cristo e poderes ter o privilégio de anunciá-lo na primeira pessoa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E posteriormente, somente 1 ano e 4 ou 5 meses depois, encontraste-te preso por denunciares uma situação flagrante a um rei. E naquele momento encontra-se as duas coisas. Ele sabia que a qualquer momento podia-se-lhe cortar a cabeça, e ao mesmo tempo ouvia dizer dos grandes milagres que fazia Jesus. Mas aquilo que acontece, o que acontece na vida de João, é que a sua realidade naquele momento era diferente. Já não era a realidade fulgurante de dizer: arrependei-vos, geração de víboras, porque eis aqui que o reino dos céus se acercará a vós. Ele agora encontrava-se preso. A sua cabeça a qualquer momento iria ser cortada. Ele a qualquer momento perderia a sua vida naquele momento. E ouvia falar daquilo que acontecia lá fora. Então havia outra vez um misto. A sua realidade era diferente. Então ele começa a ponderar, começa a questionar se realmente ele era o Messias. Ele começa a ponderar não só isso, senão muitas outras coisas. Ele começa a ponderar provavelmente se tudo aquilo que passou na sua vida, no seu ministério, realmente foi importante. Mas se nós virmos e se formos ver bem em Lucas 7, se tu leres esta história em Mateus 8,
em Mateus 11, tu vês que Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, Jesus Cristo começa por responder automaticamente e dizer, bom, ide e respondei a João todas as coisas que eu faço. Mas se tu fores a Lucas, vês que Jesus Cristo, quando eles fazem a pergunta, Jesus Cristo diz no verso 21, naquela mesma hora, depois de Jesus ouvir a pergunta, é como se Jesus tivessem ali os discípulos de João, fizessem-lhe a pergunta e ele continuasse a fazer aquilo que estava a fazer. Okay. E diz a palavra de Deus para que nos enquadremos, naquela mesma hora curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E no verso 22, então, ao fim da jornada, depois de atender toda a multidão daqueles que se lhes apresentava, então como Jesus diz, ainda estáis aí? Então respondeu-lhes e disse, ide e contai a João o que tens visto e ouvido, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de mim. E tendo então retirados os mensageiros de João, Jesus, e aqui quero que tu centres em Lucas 7, 24 e em Mateus 7, 11, 7. Queria que tu pusesses ali 7, 24. Jesus, e tendo-se retirado os mensageiros de João, nota bem, tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus, liga bem alto, Jesus começou, mais alto, eu tenho dificuldades de ouvidos, Jesus não se ouve, A respeito, João, saíste da Jesus a dizer aqui, a respeito de João, ok? Jesus começou a dizer à multidão a respeito de... Quando é que ele começou a falar acerca de João? Terem ido embora. No verso 7 de Mateus 11 diz, ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. É como que se depois que os mensageiros, os discípulos de João Bautista fossem levar o recado, então Jesus começou a falar, a pregar àquela multidão a que ele atendeu e fez milagres. Vocês veem aqui João. João era um tipo incrível. João, o Bautista. Ele é. E João, e termina por dizer no verso 11 de Mateus, quero dizer-vos algo grandioso acerca de João. Vos digo que de entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Bautista. Tremendo. Isto dito no verso 28 de Lucas 7. E vos digo, de entre os nascidos de mulher não há outro maior que João Bautista. A chave da história que quero compartilhar contigo por uns momentos nesta manhã está no verso 7 de Mateus 11 e no verso 24 de Lucas 7. Depois que saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar às multidões então acerca de João. Começou a dizer-lhes o quão significante, o quão importante era João. E até lhe deu um elogio que creio que Jesus não deu a ninguém mais senão a João, dizendo, não houve homem maior à face da terra, nascido dentre mulher, nenhum outro maior que João Bautista. Imagina-te, para mim este seria o maior encorajamento que nunca ninguém
jamais ouviu. Ninguém ouviu este encorajamento. E digo isto porque João não o ouviu. Repara bem que João estava preso. Repara bem que os discípulos, os mensageiros de João, já tinham saído ao pé da multidão. A multidão ouviu. Os discípulos não ouviram. E João não ouviu. Eles já lá não estavam quando ele disse que, em verdade, vos digo que entre os nascidos de mulheres não surgiu outro maior senão João Bautista. Agora eu quero simplesmente que tu detenhas por um segundo e penses. Podes imaginar como isso poderia ter encorajado a João, que estava preso, acorrentado, numa cela. Se os discípulos deles tivessem chegado lá e tivessem-lhe dito, bom, Jesus encontrava-se a fazer milagres. E sabes que é, João? Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E no meio de tudo, Jesus parou e começou a falar acerca de ti, João. Ele começou a dizer e disse no meio de tudo que não havia outro homem nascido de mulher que fosse maior do que tu, João Bautista. Agora, eu quero que tu imagines um homem como João Bautista, preso, acorrentado, que pudesse ouvir isto. Imaginem o ânimo que lhe traria. Imagina como as suas circunstâncias poderiam ter mudado, como é que ele teria encarado as correntes, a prisão e a própria guilhotina. Mas João não o ouviu. Inclusive, os seus discípulos não ouviu. E aquilo que eu hoje quero compartilhar contigo é a mensagem que João não ouviu. Estão aqui? Bom dia. Quero compartilhar contigo. Porque mesmo que tu estejas numa prisão, uma prisão de dor, uma prisão de adição, uma prisão no qual provavelmente tenhas correntes de ansiedade, correntes de dificuldades, não sei, financeiras, pessoais, circunstâncias que permitem que muitas vezes não estejas liberto, circunstâncias provavelmente de fracasso pessoal, circunstâncias em que há sentimentos de acusação, de condenação, de frustração. Muitas pessoas estão em prisões de pensamentos negativos, prisões nos quais vem Satanás a acusar-te, a condenar-te por coisas que fizeste ontem, no passado, prisões nos quais estás aí. É um mesmo tipo de prisão, não é uma prisão física, é uma prisão espiritual, é uma prisão emocional, é uma prisão sentimental. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo nesta manhã, porque eu penso que se João tivesse ouvido aquilo que Jesus disse acerca dele, eu acredito que ele tinha rapidamente concluído 3 pequenos, rápidos pensamentos. A primeira coisa, tinha pensado desta maneira: afinal eu estou preso, mas estou melhor do que aquilo que penso que estou. E eu quero dizer-te nesta manhã, estejas como estejas, estás melhor do que pensas que estás. Estás melhor do que pensas que estás. A Bíblia ensina que Satanás é o acusador dos irmãos, está escrito em Apocalipse. E agora eu quero pensar uma coisa assim, que se o inferno é o acusador dos irmãos, eu quero concluir algo e quero determinar algo para a minha vida. Eu quero ser um complemento para os irmãos. A palavra de Deus ensina-nos que somos um corpo e que somos todos membros uns dos outros. Portanto, devemos ser sempre complementos uns dos outros. Eu complemento a ti, tu complementas-me a mim e assim vice-versa. Amém? E se num corpo há um membro que está doído, então assim esse membro faz com que o outro se doe e vice-versa. Amém? Estamos aqui, irmãos? Então temos que concluir uma coisa, e eu quero dizer-te que Jesus ama-te a ti da mesma forma que me ama a mim. E eu sei que tu, tal como eu, temos problemas, temos situações, temos muitas das vezes fragilidades e debilidades de carácter, temos as nossas situações, mas temos que entender uma coisa: apesar de todas as coisas, estamos melhor daquilo que pensamos que estamos. Alguém necessita saber hoje que vai conseguir ultrapassar a situação na qual está. Alguém vai necessitar saber hoje e acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Jesus
com as tentações e com as provações que nos vêm à vida, Ele vai sempre dar-nos uma saída, vai permitir que possamos ultrapassar essa situação, vai permitir que possamos ultrapassar esse problema e essa circunstância. Temos que entender uma coisa: tu e eu podemos não ser aquilo que devemos ser, mas, no entanto, já não somos aquilo que éramos. Amém? Temos aqui alguém que pode dizer amém? Amém aqui? Eu não sou aquilo que deveria ser, mas, no entanto, já não sou aquilo que era. Não é mérito meu, é pela graça de Deus, pelo seu sangue derramado. Amém? Assim que, irmão, quero simplesmente dizer-te uma coisa: tu estás melhor do que aquilo que pensas que estás. Sabes, nós em Portugal, a nossa cultura lusa, tremendamente melancólica, leva-nos sempre à autocomplacência. Ai, pobre de mim, sou uma vítima das circunstâncias. Somente se aqui nevasse faria-se casqui, mas como neva pouco, só às vezes na Serra da Estrela, de X em X, isso do ski é somente para os muito ricos. Não sei se me faço entender. Estamos muito melhor daquilo que pensamos ter. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, não para acusar-nos, nem para condenar-nos, senão para que todo aquilo que nós nele creamos e entregamos a nossa vida a Ele, já não sejamos condenados e acusados, mas sim tenhamos vida e vida eterna, vida e vida abundante. Amém? Significa que temos que acreditar que vamos alcançar a meta. Para isso, não podemos deter-nos em pensamentos que demos cá passo à frustração, à condenação. Um velho pregador disse uma vez acerca de como chegar ao céu. Sabes como é que vais chegar ao céu? Eu hoje quero dizer-te como chegares ao céu. Nunca desistas de chegar. Continua a caminhar. Essa é a maneira para chegar ao céu. Nunca desistas de ir para o céu. Continua, persevera, continua no caminho. Não há outro caminho ao Pai senão Jesus Cristo. Eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então não desistas de estar no caminho. A palavra de Deus ensina em Eclesiastes algo muito interessante, em Eclesiastes do capítulo 3, do verso 1 ao 8. Eu não quero que leamos estes versículos. Simplesmente quero que quando tu vais para casa, vais contar que aquilo que eu estou aqui a dizer-te nesta manhã é verdade. Do verso 1 ao verso 8, fala que há tempo e ocasião própria, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Diz comigo: para todos os propósitos debaixo do céu. Nomeadamente fala acerca de 28 diferentes tipos de tempos, ocasiões, temporadas. Fala tempo de viver, tempo de morrer, tempo de colher, tempo de rir, tempo de dançar. Só não fala acerca de um único tempo. Há um tempo que nunca fala. Tempo de desistir. Tempo de chorar, tempo de morrer, tempo de juntar, tempo de abraçar, tempo de abster-se, tempo de dançar. Mas não fala acerca de tempo de desistir. 28 tempos diferentes, mas não encontras nenhum tempo para desistir. Eu quero que digas à pessoa que está ao teu lado: não há tempo para desistir. Não há tempo para desistir. Tu podes não saber o que é que eles estão a passar. Tu podes não saber quem é que está em depressão, quem é que tem medos, quem é que está doente, quem é que tem certas e determinadas cargas na sua vida, quem é que tem situações familiares que nem as pode suportar, quem é que ao melhor recebeu esta semana um prognóstico médico que lhe assusta, que o tem abrumado. Mas não há tempo para desistir. Amém? E a palavra para ti, de Deus, nesta manhã, é esta: apesar de tudo, tu estás melhor daquilo que tu pensas que estás. Podes ter dificuldades, podes ter algumas correntes, podes ter problemas, mas quero dizer-te uma coisa: continuas abençoado. Se João tivesse ouvido isto, ele teria sacudido as correntes por trás das grades e de certeza tinha feito uma coisa: ele louva a Deus. Paulo e Silas louvaram a Deus várias vezes na prisão
E saíram sempre dessas prisões, saíram sempre dessas correntes. Eu quero dizer-te que aquilo que João não ouviu, estás tu a ouvir esta manhã. Tu estás melhor do que aquilo que tu pensas estar. Mas tu dirás, mas ó Luís, ó pastor, eu estou doente. Ou dirás a alguma pessoa, não, mas é que eu sou mãe solteira, ainda por cima estou numa relação que não é uma relação que esteja ordenada. Algum dirá, mas eu não tenho dinheiro. Outros dirão, eu estou a livrar-me de uma adição e estou sempre a cair no mesmo problema. Eu estou sempre em desordem. Eu estou aqui nesta manhã não para te acusar. Eu estou aqui não para te bater com palavras, mas estou aqui para dizer-te que tu estás melhor do que aquilo que tu pensas que estás. E a pergunta que me vem, e a pergunta que te vem a ti, como assim? Como é que isso é possível? Isto parece-me um evangelho muito esquisito. Sabes porque é que estás melhor do que aquilo que tu pensas que estás? A primeira razão, porque estás aqui a ouvir pregar a palavra de Deus. Primeira razão. A segunda razão, porque ao estares aqui, estás na casa de Deus, estás na igreja, estás numa congregação que se chama Assembleia dos Santos. Amém? E porque aqueles que aqui não estão poderão estar a ouvir isto através da internet, da rádio, ou até ver mesmo isto através de algum tipo de meio do YouTube ou de algum streaming qualquer. Assim, estão melhor do que aquilo que pensam que estão. E a palavra de Deus, segundo aquilo que ensina a Bíblia, que tem suprema autoridade, não volta vazia ao meu Deus. E o meu Deus é um Deus que continua a fazer os mesmos milagres que fez quando Jesus Cristo esteve na terra e que fez também antes que Jesus Cristo viesse à terra. E a sua mão não se acortou. Assim que a palavra de Deus produz fruto naquele para o qual é enviada e não volta para ele vazia. Então, se tu estivesses tão mal, ou se fosses tão mau como pensas, então não estarias aqui a ouvir pregar, não estarias na igreja. E quero dizer, tu podes cair muitas vezes, e eu posso cair também muitas vezes, mas eu quero dar-te o conselho, quando caias, cai sempre para a frente. Cai para a frente, levanta-te e corre. Corre para ganhares ao acusador, porque o acusador nunca vai cansar-se de acusar-te. Corre e corre para o trono da graça, porque o Satanás é o Satanás, o pai da mentira. Ele sempre te acusará, ele sempre tratará de trazer-te um sentimento de condenação. Assim, se cais, e cairemos muitas vezes, porque a palavra de Deus diz em 24:16 Provérbios, 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os impíos são derribados pela calamidade. E o justo está justificado pela sangue de Jesus Cristo, e o justo é justo não por si mesmo, mas sim porque cada vez que cai, se levanta e corre ao trono da graça e vença ao acusador diante do trono da graça com frutos dignos de arrependimento. Aquilo que aprendi quando erro e quando peco é sacudir dos meus pés, sacudir das minhas vestes o pó, correr ao trono da graça para sempre vencer ao acusador e aí me apresentar com arrependimento, alcançando aquilo que a Bíblia me chama do socorro oportuno, porque as suas misericórdias são novas a cada dia. Assim que eu nesta manhã quero dizer-te, louva ao Senhor, pois estás muito melhor do que aquilo que tu pensas que estás. Não desistas. E tu dirás, mas como é que tu dizes que eu estou melhor? Não estás numa funerária, alguns de nós poderiam estar mortos. Não estás numa casa de drogas. Não estás num prostíbulo. Que entendamos que apesar de, estamos muito melhor do que aquilo que pensamos que estamos.